Salve galera, tranquilo? O consumo de alimentos infectados pode levar a doenças autoimunes graves, e a morte de plantas pode causar uma redução de 10% no oxigênio atmosférico, o que aumenta o número de desastres naturais em todo o mundo. Os principais laboratórios de pesquisa do mundo não conseguiram desenvolver uma cura, e as pessoas estão começando a acreditar que o fim da Terra chegou. A única esperança é o Projeto Gemini, desenvolvido pelo Dr. Steven. O projeto gira em torno de 2 artefatos alienígenas antigos, descobertos por paleontólogos que têm certeza de que os artefatos têm 4 bilhões de anos. A equipe de Steven reconstruiu e replicou com sucesso 2 materiais ultra-resistentes e duráveis, a esfera e o motor, criados antes que qualquer forma de vida surgisse na Terra. O motor permitiu a construção de uma nave que pode voar sem tripulação e encontrar um planeta adequado para a terraformação. A esfera é supostamente capaz de gerar vida e opera com dezenas de instruções que a equipe finalmente decifrou. Isso também prova que a vida na Terra foi criada por alienígenas. Uma equipe de médicos e pilotos militares irá criar a Terra 2.0 e levará a esfera para o planeta no sistema TESS, que fica a centenas de anos-luz de distância da Terra. A esposa de Steven, Amy, não quer que ele vá nessa missão. No dia do lançamento, Amy ainda foi à base para tentar impedir Steven de partir, mas não conseguiu chegar a tempo e viu a nave deixar a Terra. Quando a nave deixou a atmosfera, uma rachadura incomum apareceu no corpo alienígena, indicando que eles poderiam não estar sozinhos. A nave utilizou tecnologia de motor alienígena para abrir um portal de dobra espacial, permitindo-lhes atravessar o universo. No entanto, quando chegaram ao outro lado, o sistema apresentou um erro. Em vez de chegarem ao sistema TESS, estavam em um local desconhecido. Steven culpou o engenheiro Peter por isso, alegando que ele cometeu um erro ao inserir as coordenadas, o que o dispensou temporariamente de suas funções. Momentos depois, quando Steven descansava, continuou a pensar em Amy e na cena da primeira ativação da esfera, que o fez ver uma estranha figura humana, que rapidamente desapareceu. Em seguida, Steven pediu à equipe que tentasse determinar a trajetória do salto para descobrir onde estavam naquele momento. Mas isso foi impossível, pois todos os dados estavam misturados, como se estivessem viajando entre 3 e 4 dimensões. Enquanto isso, Peter saiu do bunker e foi verificar a esfera sozinho, com uma câmera de vigilância. Nesse momento, o computador avisou que alguém havia aberto a câmara de ar de manutenção e que um objeto não identificado estava se aproximando. Para o choque de todos, de repente veem Peter flutuando do lado de fora, imóvel. O Dr. David acredita que Peter tirou a própria vida porque não queria viver com os erros que cometeu. Mas a Dra. Leona se recusa a acreditar nisso, pois conhece Peter há 8 anos e ele não é esse tipo de pessoa. Steven os culpa por chorarem por um homem que destruiu a humanidade e ordena que Leona assuma o papel de Peter a partir de agora. Mais tarde, David conta que quase cometeu suicídio quando sua filha morreu, mas achou que poderia fazer a diferença. Após a missão, sentiu-se inútil novamente, mas Steven garantiu que encontrariam uma solução. Nesse momento, a nave espacial encontra um planeta feito de rocha vulcânica. Não há oxigênio, mas o ambiente externo não é hostil, o que significa que eles só precisam usar máscaras de respiração. Steven acha que ir para o próprio planeta é a escolha perfeita e está ansioso para pousar. Mas o Capitão Ryan interrompe, apontando que eles ainda não haviam explorado completamente o planeta. Então, Steven está arriscando, de forma imprudente, a segurança da tripulação. Steven não se importa e lembra a todos que ele é o chefe ali. A equipe pousará num ônibus espacial, enquanto o oficial Richard permanecerá na nave-mãe. Conforme a nave se aproxima do planeta, encontram uma forte tempestade, então precisam ativar os propulsores para desacelerar a queda. Isso também consumirá combustível, impossibilitando o retorno, mas é sua única chance de sobrevivência. Após a nave atingir o solo, a tripulação desmaia, e Steven sonha que deu a Amy uma pulseira feita de uma parte específica da esfera antiga, tentando conectar as duas coisas mais importantes para ele. Momentos depois, a equipe acorda e imediatamente retoma o trabalho. A nave não sofreu danos graves, mas está com pouco combustível. Eles estão presos ali. Steven não vê problema nisso, pois planejam ficar ali por 4 anos,
mesmo que não tenham pousado onde desejavam. Ele tem certeza de que pode usar uma enorme caverna como domo para lançar a esfera. Enquanto isso, no corredor escondido da nave, uma gosma estranha cai sobre. Richard verifica as paredes da nave-mãe e encontra essa gosma, assim como a câmera desaparecida. Enquanto isso, no planeta, depois que todos estão vestidos, a equipe leva a esfera para a caverna mais próxima e ativa com sucesso. Depois, retornam ao ônibus espacial para começar a coletar dados, mas Ryan interrompe o trabalho para anunciar que a lei marcial foi imposta à estação espacial. Para explicar sua decisão, ele compartilha alguns vídeos que Richard lhe enviou enquanto os médicos trabalhavam. O vídeo mostra Peter se gravando inspecionando a esfera, para não ser acusado de erro mais tarde. Ao abrir a porta do motor, ele percebe algo se movendo nas sombras, que então o ataca, mata e joga para fora da nave espacial. A câmera não consegue capturar a forma da criatura, mas Richard explica que verificou todas as imagens e descobriu que esse alienígena estava com eles desde que deixaram o planeta, viajando dentro da esfera alienígena. Como um cavalo de Troia, esse pode ser o motivo do salto fracassado. Mas ele não está mais na nave-mãe, pousou no planeta com um ônibus espacial. Richard conseguiu localizá-lo porque os alienígenas interferem em campos eletromagnéticos, o que explica a baixa qualidade da gravação. A discussão é repentinamente interrompida por David, que percebe que há algo errado com o sistema. A esfera está carregando um programa diferente do que haviam carregado antes. Steven quer retornar à esfera, mas Ryan o impede, lembrando de que ele não poderá mais liderar e o acusa de guardar um segredo. Ryan revela que Richard também flagrou Steven olhando para o vídeo da forma estranha alguns meses atrás. Então, ele sabia que poderia haver uma ameaça ali, mas não contou a ninguém, o que significa que a morte de Peter é culpa dele. Steven fica furioso com a acusação e sai correndo da sala, enquanto pensa em todo o trabalho duro que ele e David dedicaram ao projeto. Steven não tem certeza se David deve ir com eles, pois ainda está imerso em luto. Mas David o convence de que está bem e só quer tornar a Terra um lugar melhor e evitar que outras crianças morram como sua filha. Momentos depois, Steven encontra David e pede que ele o acompanhe pela câmara de descompressão para verificar a esfera. David não quer desobedecer Ryan, mas muda de ideia quando Steven o lembra de sua filha e do futuro do planeta. Chegando à caverna, percebem que a esfera está criando uma forma de vida alienígena a uma velocidade maior do que na Terra, porque alguém reajustou as configurações. Steven imediatamente começa a ajustar as configurações da esfera, ignorando os apelos de David para sair e discutir o assunto com o grupo. Nesse momento, David percebe no radar que os alienígenas estão se aproximando, então dispara um tiro de advertência na tentativa de fazer Steven ir embora. A resposta de Steven é: suas próprias armas. Mas antes que as coisas piorem, eles percebem que os alienígenas entraram na caverna. Depois que Steven pega um pedaço da esfera e o leva embora, os dois começam a correr. Percebendo que a criatura está se aproximando, por causa das sombras e dos sons que ela faz, eles finalmente veem a imagem completa ao saírem da caverna. Mas, antes que a criatura os ataque, conseguem retornar à nave e fechar a câmara de descompressão. David repreende Steven por arriscar sua vida, mas Steven o lembra de que a esfera é mais importante e que não hesitará em atirar na próxima vez. Então Ryan aparece para dar um sermão em Steven. Quando ele explica que precisam usar a força para detê-lo, Ryan lhe dá um copo de suco. De repente, o computador dispara um alarme, informando a tripulação que a integridade do módulo foi comprometida. Liana sai da sala para verificar o problema e encontra muito lodo no corredor. Como resultado, ela é puxada para outra área. Frank é quem a puxa para fora e diz que os alienígenas fizeram um buraco no convés inferior e agora estão no módulo de pouso. Os dois se escondem cuidadosamente no laboratório, com dificuldade para respirar. Num piscar de olhos, as luzes se apagam e um som estranho vem da parte de trás da usina. Isso significa que o alienígena esteve ali, e Frank empurra Liana para fora. Liana corre pelo corredor e ouve os gritos de Frank enquanto ele é morto pelo alienígena. Ela se reúne com o resto da equipe na sala de controle e conta o que aconteceu, o que faz Ryan gritar com Steven por ter trazido o alienígena de volta. A criatura está fazendo barulhos no casco e danificando as hélices.
As câmeras estão fora de ação, eles perderam o contato com Richard e não conseguem ver o resto da nave. O único recurso deles é ir até as hélices sobressalentes e reconectar tudo, mas isso é difícil de fazer se não conseguirem rastrear a criatura. Isso leva Steven a se voluntariar, já que a culpa é dele. Ele caminha cuidadosamente até as hélices com a arma na mão e consegue restaurar o sistema de comunicação. A equipe agora pode rastrear o alienígena e avisar Steven que a criatura esteve perto dele. Mas, quando Steven está prestes a sair, ouve os ruídos. Felizmente, Ryan reage rapidamente e o arrasta de volta para a sala de controle com uma corda de metal. A equipe então formula um plano para ejetar o alienígena da nave. Enquanto Steven espera do lado de fora para lançar a isca, Liana abre a câmara de descompressão e, em seguida, a porta do laboratório. Ela corre para se esconder em outra sala. Depois que o alienígena sai, ele rapidamente se move através da câmara de descompressão. Mas, quando Richard tenta ligar o motor para queimá-lo, ele não consegue, porque o alienígena está bloqueando o sinal. Steven corre para salvar sua vida e Liana corre para ajudar, mas, nesse momento, o alienígena sai, e Richard recupera o controle do motor. Quando o alienígena é atingido pelo fogo, Steven e Liana correm de volta para a nave, mas não é o suficiente para matá-lo. Então, o alienígena tenta alcançar Steven, que é arrastado para dentro da nave por Ryan. Assim que fecham a porta, o tentáculo do alienígena perfura o braço de David, e o coto do tentáculo permanece dentro. Quando o alienígena retorna à caverna, Ryan fecha a câmara de descompressão, e os outros selam a caverna novamente. Momentos depois, a equipe encontra o corpo de Frank. Liana decide acabar com a situação por causa da dor, mas Steven pensa em Amy. Ela tenta convencê-lo a não ir embora, explicando que está trabalhando em uma vacina. Mas o mais importante é que ela está grávida. Mesmo assim, Steven não consegue ficar na Terra, pois salvar a humanidade é mais importante do que sua vida pessoal. David vai ao laboratório para fazer curativos em seus ferimentos, e Steven leva o tentáculo para ele estudar. Ele descobre que a criatura é um biobot, feito do mesmo material das esferas, o que significa que o propósito das esferas sempre foi fabricar esses seres. Steven diz a David que o tentáculo o infectou com uma bactéria que possui um poderoso mecanismo de defesa. Isso significa que seu sangue agora é a chave para o desenvolvimento de uma vacina para salvar a Terra. Assim que Steven corta o tentáculo, as luzes enlouquecem, e ele só se lembra das imagens que viu na Terra, o que indica que o alienígena é um transponder, e foi assim que sua raça colonizou planetas. Steven decide que eles precisam matar o alienígena e restaurar as configurações das esferas, mas Ryan o tranca no laboratório, dizendo que ele está preso por colocar a vida de todos em risco. Ryan ressalta que a vida é dispensável para Steven, e David concorda, dizendo que Steven só quer bancar o herói e nunca se importa com os humanos, o que lembra Steven de sua última discussão com Amy. Amy o acusa de ter um complexo de salvador e, em seguida, joga fora sua pulseira. Steven continua sua pesquisa e chega a uma teoria, que Richard confirma ao examinar os registros de viagem. Em vez de terem ido para o espaço, eles foram para o tempo, e ainda estão na Terra, mas 4 bilhões de anos antes da existência da vida. A esfera clonada que eles trouxeram de volta é a mesma que os paleontólogos encontraram no futuro. Então, apesar dos ferimentos crescentes de David, Steven fica animado ao perceber que o fragmento que ele pegou antes é o mesmo que usará para fazer a pulseira de Amy no futuro. Ele prossegue escrevendo uma mensagem nele, dizendo a Amy para ativar a esfera que eles deixaram para trás. Enquanto isso, Amy aparece no laboratório de Steven, tentando processar a notícia de que a missão da equipe falhou. De repente, Richard traz notícias preocupantes para Steven. Ryan está preparando explosivos para destruir a esfera e, para evitar interferências, ele desliga o rádio. Steven pede a Richard para reabrir a câmara de descompressão para que ele possa sair. Ele encontra Ryan com a bomba. Ryan começa a explicar que eles podem criar um planeta melhor do que este. A conversa deles é interrompida por um tiro, e Ryan é morto. Acontece que David escapou da câmara de descompressão, mas enlouqueceu devido à infecção. Isso fez acreditar erroneamente que os alienígenas o escolheram para ajudar a consertar tudo, já que os humanos são a falha neste planeta.
Steven joga o cubo de Liana contra a parede para distrair David e, em seguida, atira nele. David escapa após ser ferido. Steven detona a bomba antes de sair, disparando um sinalizador para atrair a atenção do alienígena. Steven o deixa persegui-lo até a sala de controle e o tranca lá. Mas, enquanto corre pelo corredor, David abre fogo contra ele, forçando-o a se esconder. Nesse momento, o alienígena arromba a porta e se aproxima de Steven, que consegue tirá-lo de lá. Enquanto Steven foge, o alienígena o persegue. Ao retornar à sala de controle, ele encontra David, que tenta matá-lo. Suas ações são interrompidas pelo alienígena, que aparece e o mata primeiro. Isso dá a Steven a oportunidade de escapar da nave, e a bomba finalmente explode, matando a criatura. Steven desmaia do lado de fora por alguns segundos e é acordado por Richard, que tenta contatar uma pessoa viva que possa salvá-lo, mas a tempestade está muito forte. Steven pede que ele fique para trás enquanto retorna à caverna para usar o orbe. Enquanto isso, Amy encontra sua pulseira no presente e finalmente entende a mensagem. Ela também ativa o orbe com ela. Naquele momento, o casal se encontra em uma fusão do passado e do futuro. Steven se aproxima para compartilhar a fórmula da vacina e, em seguida, confessa seu amor antes do término do contato. Steven morre na caverna por falta de oxigênio, e Amy chora ao saber que ele está morto. Meses depois, Amy está criando um bebê muito saudável, graças às vacinas, que agora estão ajudando a tornar o planeta um lugar melhor.